Olá você da Central do Enem. Aqui é o professor Giovanni Marinho com mais uma dica para você que vai prestar o concurso do Enem. O tema de hoje é globalização. A globalização nada mais é do que um processo integrado de população, de povos, de países que desde o século XV vem crescendo absurdamente nesse cenário todinho. Então, o que é que você tem aí? Os historiadores colocam que a globalização começa bem no finzinho do século XV, com as grandes navegações. Grandes navegações essas que definiram, dentre outras coisas, a imposição do costume europeu, a imposição da cultura europeia, do modo de ser europeu, dos padrões europeus, do modo de produção europeu, do capitalismo. Inclusive, em muitos livros, a gente vê realmente que a globalização é considerada a quarta fase do capitalismo. Mas nesse contexto de globalização, a gente vai ficar com a análise que vem do final dos anos 80, no momento em que a Guerra Fria termina, a ordem bipolar termina, a ordem bipolar que vinculava a luta entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. A ordem bipolar ela cresceu durante o final da Segunda Guerra Mundial e vai até o finalzinho da União Soviética em 1991. Pois bem, a partir desse período você tem a nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial que é pincelada por toda uma série de reformulação, de reordenação da política, da economia, da sociedade, da cultura global. Nesse momento já começamos então a percebermos a ênfase dessa globalização, então, fim dos anos 80, início dos anos 90, globalização. O que seria a globalização? Globalização, então, seria esse processo de integração, de interligação, de interdependência entre povos e nações, entre os países, pelo fator econômico, pelo fator político, pelo fator cultural, pelo contexto realmente histórico evolucionista dos últimos 40, 50 anos. Essa globalização no contexto político é muito relacionada ao neoliberalismo. O processo neoliberal começa enquanto ideia nos anos 30 e 40 do século passado, século XX. Esse neoliberalismo crescendo a partir dos anos 60 e 70, quando realmente passa a ser praticado, especialmente nos anos 80, pelas grandes nações capitalistas, como os Estados Unidos, com Ronald Reagan, com Margaret Thatcher do Reino Unido, com Bettino Crax da Itália, como François Mitterrand na França, como Helmut Kohl na Alemanha. Então, esse neoliberalismo, ele, por exemplo, ele predispõe que você tenha um Estado minimizado, que você tenha uma sociedade que vai ser capitaneada principalmente pelas transnacionais. Então, o capital especulativo supera o capital de giro, onde as transnacionais superam realmente o Estado-nação enquanto força maior. O contexto também é de quebra de barreira alfandegária, uma maior flexibilização das leis trabalhistas. Então, nesse momento, a privatização seria também uma coisa extremamente contundente enquanto característica desse neoliberalismo. Então, as nações começam a andar num contexto bem mais diferenciado daquela ordem capitaneada pelo welfare state, pelo Estado-nação. Então, nós temos um Estado-nação que tem um poder meramente, vamos colocar assim, de transição para o contexto gerenciador, não sendo realmente o dono do capital. A globalização econômica, então, é cerceada por esse grande, pujante e viçoso poder das transnacionais. Empresas que controlam a produção, controlam a matéria-prima, controlam o marketing, controlam a propaganda, controlam a própria vida cotidiana de quem consome. Por quê? A transnacional é extremamente importante que você entenda essas transnacionais como aquelas empresas que comandam a tua própria vida, comandam todo um segmento realmente vinculado a você ter essa sensação de que quanto mais você consome, mais você está dentro desse cenário global. A economia, então, ela é capitaneada por transnacionais, o capital de giro, ele realmente é dominado por um contexto neoliberal que acaba realmente fazendo com que a sociedade comece, de fato, a viver a baila dessas transnacionais. O capital de giro ele vai sendo suplantado, a competitividade começa a ser importante, a globalização econômica ela tem essa competitividade, essa nova versatilidade do ser humano, do trabalhador.
por que não? Nós temos ênfase em um monte de coisas como a robótica, como a transgenização. A robótica, por exemplo, ela define que o trabalhador passa a ter um concorrente, que é a própria máquina. E a transgenização lembra, por exemplo, que você pode mudar o DNA de animais e vegetais, fazendo com que a produção melhore de maneira acentuada. Podemos assim dizer também que a globalização passa a ser todo um cenário de gênese do meio técnico, científico e informacional. Lembrando que o meio técnico, científico e informacional passa a ser aquela análise dos últimos 30 anos, na qual você tem um conjunto de fatores que transformam o meio, transformam o espaço geográfico a partir do uso maior ou menor de tecnologia, que por sua vez é conseguida pela construção de ciência que advém de um maior ou menor grau de conhecimento de um povo. Ou seja, você tem todo um contexto relacionado ao conhecimento. Esse conhecimento ele passa a ser científico no momento que você pega o conhecimento empírico e vai dar realmente uma veracidade, uma conotação científica. Então, meio técnico, científico, informacional vai realmente ser todo esse parâmetro conjuntural dessa, então, globalização. Lembrando que a globalização também, para muitos, nada mais é do que uma faceta escondida do capitalismo, que não mudou muita coisa, mas você vê toda uma faceta de beleza, de algo realmente coerentemente belo, coerentemente poderoso no que tange esse consumismo exacerbado. O modelo de vida norte-americanizado realmente é insuperável nesse momento. O jeito ocidental, o jeito capitalista ocidental começa a ser cada vez mais capitaneado em devaneios dessa produção, desse consumismo, dessa globalização que começa a transformar o mundo em uma aldeia global, onde sim, aquela tríade de poder, o polo americano, o polo europeu, o polo oriental, de fato, começam a transformar esse mundo que era bipolar num mundo multipolar. Um mundo multipolar onde há uma reorganização das organizações mundiais. A ONU está aqui para estabelecer as regras, mas as empresas transnacionais e, por que não, os blocos econômicos assumem esse papel ponderavelmente importante nessa questão global. Claro e evidente que os blocos econômicos são também uma tendência da globalização, criados principalmente a partir dos anos 80 para início dos anos 90. É claro e evidente que a União Europeia, o principal dos blocos, surgiu nos anos 50, sim, mas ela passa a ter toda essa modernidade já no final dos anos 90, ou seja, realmente com esse momento de globalização. Blocos também como o Mercosul, capitaneados pelo Brasil, que vai de maneira incessante buscar na Unasul um espelhamento dessa União Europeia. Você tem o NAFTA, o North American Free Trade Agreement, o Grupo de Livre Comércio das Américas, do Norte no caso, onde os norte-americanos conseguem criar um grande estratagema. Por que um grande estratagema? O que os norte-americanos sempre quiseram foi a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. E essa ALCA ainda não existe, amiga. Essa ALCA realmente ainda vai existir na visão estadunidense. Então, os norte-americanos pensam assim, você tem a ALCA, não, você não tem, então podemos ter um pé dela, e o pé dela é o NAFTA. Então, você tem Estados Unidos e Canadá criando em 92 esse bloco, em 94, 2 anos depois, o México entra, para nesse estratagema você tem um país da América Latina dentro de um conjunto da América anglo-saxônica, que seria o NAFTA, e aí você tem a construção de uma estratégia que nada mais é o início, lá na frente você tem a configuração real dessa ALCA. Então, o que seria a ALCA? Seria uma busca de um reordenamento, de um fortalecimento, de um reerguimento do poder geopolítico e geoeconômico norte-americano dentro do continente das Américas. E aí você começa a perceber também o bloco da APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, APEC, também chamada Bacia do Pacífico. Essa Bacia do Pacífico também é importantíssimo que você entenda como uma transmutação do que nós tínhamos daquele poder do Atlântico Norte. Atlântico Norte, você tem a ligação entre a América do Norte, América anglo-saxônica, e Europa Ocidental. Então, pelo Atlântico Norte, você tinha a ligação tênue no contexto do comércio marítimo. Essa ligação, esse poder, esse foco dinâmico que era o Atlântico, passa a ser agora, nos últimos 20, 30 anos,
é o Pacífico. E aí a importância de você entender a China. Esse dragão adormecido, poderosíssimo, essa China, que começa a estabelecer os parâmetros globais, porque definem para ela que ela é realmente o país que mais lucra na globalização, mesmo sabendo que os Estados Unidos, de fato, ainda são a maior economia, mas os chineses cresceram tanto que um dia podem até ultrapassar os norte-americanos. Os chineses conseguiram desenvolver-se, sim, principalmente a partir do fim dos anos 70, com as zonas econômicas especiais, com a implantação do socialismo de mercado, com a entrada de empresas capitalistas. Então você tem a fusão China de um socialismo de mercado. E aí você tem a fusão do capitalismo econômico com a política socialista. Incrivelmente, então a China dá esse salto. Lembre também do Japão, já que estamos falando de polo oriental. O Japão, ele consegue, a partir do fim dos anos 40, estabelecer investimentos econômicos com investimento em ciência e tecnologia. A partir dos anos 80, o Japão já é considerado superpotência. O Japão, sim, de fato, é uma superpotência no que tange o parâmetro real. Então, nessa reordenação da globalização, você tem países desenvolvidos, subdesenvolvidos e países emergentes. A China é um país emergente, o Brasil é emergente, a Rússia é um emergente às avessas, já que caiu, desenvolveu-se enquanto emergente. Índia também. Então, você tem, por exemplo, os BRICS, que é um acrônimo criado no início do século XXI pelo economista Jim O'Neill, onde você tem Brasil, Rússia, Índia, China e mais posteriormente a África do Sul. Um conjunto de países poderosos do contexto emergente que comanda esses países de maneira geral. Não é um bloco econômico. O BRICS é um conjunto de países que se uniu visando o desenvolvimento mútuo, sim, mas hoje com certeza cabe a liderança maior à China. Lembrando que a China, sim, tem esses investimentos gigantescos também, com investimento em ciência e tecnologia advindo do cenário do conhecimento, enfim, investimento em educação. Novamente, meio técnico, científico, capitaneando essa prática todinha. Então, a gente vai para uma outra aula em outro momento e agora, com certeza, um grande abraço para você com mais essa dica, globalização para você, geografia com a professora Edvander Marinho.